Glória a Deus. Bendito para sempre seja o nome daquele que vive e que reina eternamente. Eu saúdo a todos nesta noite com a paz do Senhor. Quero de início agradecer a Deus pelo privilégio e a oportunidade de podermos celebrar a Ele aqui e de também transmitir este culto de adoração a Deus através desta live para edificar e abençoar a sua vida. Agradeço a Deus pela vida de Davidson, Pedro Paulo, são os líderes dessa juventude abençoada que iniciou esse projeto que eu acredito que tem abençoado muitas vidas. Eu não quero me ater e nem falar de forma introdutória nesta noite a respeito da pandemia e da situação que nós estamos vivendo, pois o pastor João Paulo, de forma sábia, já nos trouxe aqui uma palavra de edificação, mas eu quero me ater sobre duas coisas. Eu quero falar sobre o impossível e sobre o improvável. E baseado nisso, há 9 anos atrás, eu estava sentado em uma calçada na rua Nelita Nunes, em Vitória da Conquista. Eu era envolvido, um jovem que foi muito castigado pelo inimigo, envolvido no tráfico de drogas, envolvido no mundo do crime. E ali eu estava, e uma mulher, ela veio em minha direção, e eu estava com um colega meu, tinha acabado de usar drogas, e ela olhou para mim com um olhar penetrante, com seus olhos cheios de lágrimas, e me chamou. E quando eu me aproximei dela, ela olhou para mim profundamente e disse: jovem, eu estou com uma lista de jovens aqui na minha mão, que eu peguei para poder interceder pela vida dele. E eu peguei também o seu nome, pois eu soube da situação que você está vivendo. E o inimigo, ele planejou para destruir e acabar com a história de vocês. O seu nome está nessa lista. Ainda hoje você ia para determinado lugar, e lá estava armada uma emboscada para a sua vida e para pôr um ponto fora. E aí dizem que você vai ser mais um a ser ceifado a tiros e a ser morto por envolvimento no crime e nas drogas. Mas eu quero lhe dizer que grande é a obra que Deus tem para realizar na tua vida. Deus irá te levantar como pregador de sua palavra, e através do seu testemunho, aonde você pisar a planta dos seus pés, almas se renderão ao Senhor. Vidas serão transformadas, porque Deus irá fazer uma grande obra na sua vida. Agora apressa-te, porque o inimigo vai tentar ceifar a sua vida. Esta semana foi uma semana de livramento, e no domingo pela manhã, dia 11 de outubro de 2011, estava eu assentado na porta de um bar em Vitória da Conquista, e se aproximaram de mim 3 jovens, e eu não sabia a intenção deles, mas a intenção era ceifar a minha vida e acabar com a minha história, porque o inimigo havia projetado tudo aquele dia. E eu assentado ali no momento de distração, houve-se um disparo, e no momento eu perdi o sentido. Quando me recuperei, eu percebi que eu havia sido atingido com um tiro na lateral da minha cabeça.
varando o meu olho esquerdo, e eu percebi que naquele momento foi um momento de trevas e de escuridão. Porque acredito eu que no mundo espiritual a morte já se prontificava, já se preparava para tragar a minha alma e para me levar para o inferno. Mas acredito também que naquele ambiente espiritual, naquele ambiente de trevas ali, cercado pela morte, apareceu uma luz brilhante e forte caminhando no meio daquela escuridão. Jesus, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, que tem o seu cabelo como lã branca, e que tem os seus pés como latão reluzente, e que tem na sua mão uma espada aguda de 2 gumes, repreendeu a mão, estendeu a mão e repreendeu a morte, porque ele tinha uma grande na minha vida. E 2 anos depois de me recuperar do acidente, depois de ter ficado 3 dias no hospital de base, no 4º dia enviado para Salvador, operado, feito a remoção do olho esquerdo, estado grave, me converti em Salvador, vim para a Barra do Choça, e aqui Deus iniciou o cumprimento da promessa que Ele havia dito através daquela mulher. E 2 anos depois de convertido, eu havia vivido toda a vergonha do meu passado, onde muitos me conheciam na época como um criminoso, como um drogado. 2 anos depois, lá vou eu ministrar a palavra em um púlpito de uma igreja. E quando eu ministrava a palavra, uma mulher chorava muito com um lenço na mão, enxugava as lágrimas e falava em línguas estranhas. E no final do culto, olha o cumprimento da promessa, porque depois de pregar, eu fiz o apelo, e 3 almas se levantou de lá do fundo da igreja, e se rendeu aos pés do Senhor, entregando a sua vida àquele que pode salvar, àquele que pode libertar, e àquele que pode mudar a história do homem. E no final do culto, uma mulher veio me abraçar, chorando. E ela olhou para mim, como da primeira vez, e me perguntou: filho, você lembra de mim? E eu disse: não, minha senhora, me perdoe. Ela: eu sou aquela mulher que quando você estava sentado naquela calçada, lhe entreguei aquela profecia, e hoje eu glorifico a Deus, porque Ele me permitiu ver com os meus próprios olhos a obra que Ele fez na tua vida. Lebre anaia sé que é fome de. Então eu vim falar sobre impossível, sobre improvável. Por quê? Porque era improvável, era impossível que um criminoso, um usuário de drogas, se transformasse em um ministro da palavra de Deus. Mas quando Deus tem uma obra na vida de alguém, não há barreira, não há obstáculo, não há um padrão estabelecido pelo homem para que ele possa operar. Quando ele quer fazer, ele ultrapassa as barreiras, os limites, e opera o milagre, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E da mesma forma como Ele fez na minha vida, eu queria que você, mãe, você, pai, você, filho, todos que estão acompanhando essa live nesta noite, talvez você tenha uma causa improvável, talvez você tenha uma causa impossível que até agora não viu a solução. Coloca a tua mão no teu coração, que eu quero profetizar que o Deus do impossível está estendendo as mãos sobre você, e o milagre improvável vai acontecer em nome de Jesus. Amém? Se fosse contar os detalhes do testemunho, gastaríamos muito tempo, mas tem coisas maravilhosas, ainda tem louvores e mensagem de Deus para o seu coração nessa noite. E essa história